Assim, porque uma coisa que o PT fala muito, e acho que em parte eles têm razão e em parte não, mas eles falam que justamente o bolsonarismo e as elites fizeram uma forte reação ao fato de que o Lula fez com que o povo brasileiro pudesse se expressar, pudesse virar um protagonista no consumo, na política. Ele deu voz aos negros, deu voz aos pobres, ao Nordeste. A elite não aceitou isso. E eu queria saber se você reconhece isso, se você acha que isso pode ter ajudado a radicalizar uma reação psicológica do ethos eugenista brasileiro. Eu acho que isso é uma visão, assim... Porque, assim, um dos maiores problemas, justamente, é que você teve um dos maiores problemas, no sentido das consequências do projeto petista, né, foi justamente a cidadania pelo consumo. Né? Então, assim, quando você começa a transformar, criar um modelo de inserção, de inclusão na sociedade por meio do consumo, e a gente sabe que o consumo não é uma coisa neutra, não é só você comprar um objeto, né? Você só comprar uma coisa. Ele traz consigo toda uma personalidade, uma forma de existir, né? O consumo, né? Ele é uma forma de vida. Assim, então, quando você começa a criar você começa a distribuir, você começa a ter essa ideia de vamos inserir as pessoas na sociedade pelo consumo, e muito forte do projeto petista, né? Enfim, você começa a inserir nessas pessoas. Eu sou do subúrbio de Janeiro, e meu bairro se configurar, passar muito rapidamente de uma área pobre para uma área classe média meio elitista. E assim, mas puramente uma projeção puramente ideal, porque assim, as pessoas, obviamente, alcançaram algum papel maior no consumo, mas elas não efetivamente eram elite. Né? O que aconteceu então foi que essas camadas médias e mais baixas começaram a se identificar muito com as camadas superiores. Né? Então, por exemplo, é o famoso caso do milho que acha que é galinha. O que você teve ali no final de... Por isso que eu comecei a falar de 2010, por exemplo, quando eu enxergo isso. Ali para mais ou menos 2010, que estava todo mundo vivendo pleno emprego, aquelas coisas todas, né? Que é tudo projeto de crescimento do PT. As camadas médias, citadinas, urbanas, começaram a se identificar como elites. As pessoas começaram, eu vou na Disney, essas coisas, esses atos simbólicos, aquilo, né? Você é antropólogo ao extremo aqui e fala assim, cara, o ato simbólico constitui o grupo, né? Mais do que a relação econômica e tudo mais. Então, assim, esse grande salamaleque do que é ser classe média começou a constituir uma identificação elitista, né, na sociedade brasileira. E esse germe começou a se desdobrar, né, justamente começou a se alinhar com diversas pulsões, fluxos que marcam a sociedade brasileira, ponto, né? Enfim, os fluxos escravocratas, saca? Assim, o racismo que marca a sociedade brasileira, o machismo que marca a sociedade brasileira. Esse fluxo, essa faceta, esse código do consumidor começou a mobilizar essas coisas. Né? Então, por exemplo, por que o discurso de bandido bom é bandido morto ganhou muita força? Porque as pessoas começaram a viver por meio do consumo. Então, o que acontece? O bandido é aquele que vai, né, no imaginário, que vai roubar minhas coisas. Então, assim, esse código começa a ganhar muita força no final dos anos 90 por conta disso. Né? Então, assim, e aí, depois de 2010, essas coisas todas, assim, isso já vem um pouco diante lá, Fernando Henrique, né? Fernando Henrique já, o Plano Real já dá já faz uma ascensão do consumo, né, no Brasil, né? Mas, assim, isso se consolida e acelera no final de 2010 para cá no PT. Então, assim, de certa maneira eu concordo com a ideia de que é uma resposta das elites, mas não das elites reais, né? Mas, enfim, também das elites. Do imaginário de elite, né? Isso. Que esse imaginário de elite rapidamente se configura, né? Se enquadra naquele projeto lá atrás. Né? Tipo assim, então, assim, nós somos os brasileiros. Nós somos as pessoas que são a cara do Brasil. Né? As pessoas que consomem, que vão para Disney, que sei lá o quê, bababá, que se identificam, às vezes, como americanos, que se identificam como europeus, ou com os europeus, ou com os americanos, e coisas do tipo. Né? Então, eu acho que sim, tem essa coisa da resposta das elites, mas ao mesmo tempo, o que eu
geralmente minutinho só que o seu áudio tá... são essas elites. Orlando, só um minutinho que tá dando uma falhada no seu áudio. Recuperou. Vai lá. Só pra você... Aí só pra você encerrar mesmo. Você estava falando que eu não ouvi a última frase. Não, assim, eu concordo que isso é uma resposta das elites. Mas Entendi. a minha questão é, quem são essas elites? Elas Porque, não assim, são... meus vizinhos aqui, tem vizinhos meus que se acham parte dessa elite. Claro. E o cara mora em Bangu, saca? Assim, enfrenta um ônibus lotado para ir trabalhar na Zona Sul e ganhar um salário mínimo e meio, no máximo, sabe? Então, assim, esse cara se acha elite. Esse cara acha que sei lá, o morador da favela está muito mais longe da vida dele do que sei lá, um grande empresário que mora numa cobertura do Leblon.